primeira parte da série, A Bondade de Deus, que eu acredito assim muito que Deus tem falado muito comigo e com a pastora principalmente, mas com a igreja, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas. E durante esses dias que passaram, eu e a pastora a gente estava conversando e tem reparado o quanto Deus tem sido bom conosco. A gente tem reparado, depois de toda aquela tempestade da transição da Bola de Neve para Second House, a gente reparou muita coisa aconteceu, os dias foram muito difíceis, mas uma coisa que a gente percebeu nesse final de semestre, início do segundo semestre, é que Deus tem sido muito bom conosco. A gente tem visto tanta transformação, tem visto tantas pessoas serem transformadas. Agora, quando eu estava ouvindo eles cantarem o É Ele aqui, essa música, meu irmão, quem não sente algo com essa música, está acontecendo algo contigo. E estando mais à frente das células nesses últimos meses, eu pude perceber algumas coisas, algumas pessoas sendo transformadas. Eu vi durante essa semana e mandei para uma irmã o valor da transformação que ela teve. Mostrei para ela uma pessoa que parecia com ela no passado, e o quanto eu tinha visto de valores sendo transformados nela, o quanto ela se tornou uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Depois eu olhei lembrei de uma outra irmã também, que abandonou coisas por causa da vida com Jesus. Abandonou relacionamentos, caminhos, para se entregar a Jesus. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando o quanto Deus tem sido bom conosco, cara. O quanto Deus tem sido fiel. E aí eu fiz a pergunta de milhão para a Ia, que a primeira parte da série é o Deus que salva. Você pode dizer para esse irmão aí, é tão bom estar de volta na igreja da gente, porque a gente fala o que quer, né? Lá em Santos não pode dizer, olha para quem está do teu lado, ele tem pavor, embora ele esteja fazendo agora também. O pastor Eric também está mandando. E eu agora mudei a estratégia lá em Santos. Eu disse, pega da mão desse irmão que está do teu lado aí. Aí eu quero te pedir para pegar na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim, você é feliz por causa da salvação que Ele te deu? Você é feliz ou não é? Quem é feliz pelo simples fato de que sabe que vai morar na eternidade? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Quem está ferrado e sabe que não vai, levanta a mão. Opa. Em coisas que a gente não quer saber. Mas, olhando para esse cenário, não tem como ser a primeira parte da série A Bondade de Deus, a salvação. Não há nada mais poderoso, não há nada mais maravilhoso do que poder sair na rua e olhar que a gente não é mais cativo ao mundo. Eu era um camarada que às vezes terminava o sábado, iniciava o domingo. Por exemplo, domingo que vem, almoço em família, Dia dos Pais, terminava, cara, o sábado, acabado, tinha me chapado no talo, não entendia direito o que estavam falando, estava louco, noiado, acabava, já não tinha dinheiro, já chegava em casa devendo, por tudo que eu tinha cheirado, bebido ou fumado, e Deus me libertou. Essa semana, eu me perguntava, qual foi a principal coisa que Deus fez comigo? Ele arrancou de mim um vazio. Ele arrancou de dentro de mim. Como, pastor? Eu não sei. Mas Ele arrancou um vazio. Ele arrancou uma tristeza, Ele arrancou uma angústia de uma pessoa que tinha tudo. Eu não fui daqueles caras que passou fome. Eu não fui daqueles caras que não teve casa para morar. Eu não fui desses caras. Eu fui sim daqueles pobres. E aí vocês vão se manifestar agora. Só quem foi, quem não foi fica na tua. Essa conversa não é contigo, tu é playboy. Quem foi pobre como eu, que de madrugada o calor era infernal, levantava e botava uma toalha molhada nas costas para deitar? Levanta a mão com humildade.
Quem só tinha ventilador no quarto do pai e da mãe? Levanta a mão. Ixi. Agora pobreza full. Tu ia no quarto do pai e da mãe, tu molhava a toalha e tu botava o ventilador, a toalha na frente do ventilador e botava em cima da cama e deitava. Pobre, Maré Gelsi. Eu fui todos eles. Mas eu não fui esse cara. Ar-condicionado, a primeira vez que eu tive no ar-condicionado eu odiei, inclusive detesto até hoje. Aquele gelo insuportável. Eu estava acostumado a viver na cova dos leões, irmão, na fornalha ardente. Só que eu não fui aquele camarada. Eu tinha uma casa maravilhosa. Minha mãe era uma pessoa dedicada à família, cozinhava maravilhosamente bem. Só que eu não era feliz, eu não tinha alegria. Eu saía da minha casa, para vocês terem uma ideia, e a minha mãe cozinhava divinamente. A minha mãe fazia uns bolos que era dessa altura. Eu ia na casa dos outros comer bolo abatumado porque eu não era feliz comendo na minha casa. Eu não era feliz, eu tinha algo. Só que no momento que eu conhecia Jesus foi daquele jeitinho dele, assim, sabe? Ele me disse: eu vou te dar tudo, mas não é que vai ser de graça. Eu vou te dar tudo, mas tipo assim, tu não vai precisar fazer nada, mas vai ter coisas que tu vai precisar abrir mão para não perder. Só que quando eu disse sim para Jesus, foi aquele impacto violento. Eu tive que entregar muitas coisas do jovem. Eu entreguei a noite, eu entreguei a droga, eu entreguei o cigarro, eu entreguei a bebida, eu entreguei os relacionamentos. Por causa da tal da salvação. E fazem exatos 30 anos que eu luto para não perder a salvação. Já perdi algumas vezes, aí fui atrás de novo e busquei, é minha, ninguém tasca. Aí o diabo roubava de novo, eu ia lá e pegava, é minha, ninguém tasca. Já estive distante de Jesus. Quando a minha mãe morreu, eu me afastei do Senhor. Não foi quando a mãe ou quando o pai morreu? Acho que foi quando o pai morreu. A mãe? Quando minha mãe morreu, eu me afastei do Senhor, eu não conseguia entrar na igreja. Eu voltei a beber, bebia todos os dias. Chegava em casa e não conseguia acertar a chave na fechadura para entrar. A pastora me mandava embora de casa toda semana e eu dizia para ela: não vou. Só que eu chegava na frente da igreja, era como se tivesse um muro de bronze na frente da igreja que eu não conseguia acessar. Fiquei 1 ano desviado, bebendo, loqueando. Não entendia por que Deus era bom, mas Ele tinha levado a minha mãe e meu pai. Eu não sabia a missa metade, como diz o ditado. Só que não entendia por que Deus tinha levado a minha mãe, por que Ele fez isso, por que Ele fez aquilo. Não conhecia o propósito, não sabia o porquê das coisas. Tentava decidir as coisas na força do meu braço. Agora em diante não quero isso, não faço aquilo e não faço aquilo outro. Entendi que não sabia o que era propósito, porque quem sabe o que é propósito não começa algo e não termina. Então fazem 30 anos que eu luto pela minha salvação. Agora pega da mão do irmão que está do teu lado e diga para ele assim, dá aquela apertadinha santa, ele precisa sentir, e diz assim: a salvação é individual. Tu vai morrer, miserável, sozinho, se tu não lutar. Maridos e mulheres, às vezes a esposa também pode dar uma mãozinha, dizendo: amor, não vai por aí. A gente fica tapado de raiva, fica ou não fica? Quando elas vêm dar um sermão, umas liçãozinhas de moral, a gente fica: vem cá, o que tá pensando? Sou sacerdote dessa casa. Aí perguntei para Ia, o que é a salvação? Eu odeio a Ia, mas eu amo ela ao mesmo tempo. Olha o que a Ia disse sobre a salvação. É genial, tá? A salvação para os cristãos é a libertação do pecado e suas consequências.
Olha aí. Alcançada através da fé em Jesus Cristo. Salvação é isso, Diana? Ela se alcança através da fé? É? Não é pela graça? Olha a salvação. Olha aí. Salvação é através da fé em Jesus Cristo e de seu sacrifício na cruz, que é a graça. É vista como um dom gratuito de Deus, resultado do seu amor pela humanidade. A salvação envolve o perdão dos pecados, a justificação diante de Deus, a reconciliação com Ele, a redenção e a transformação da vida do crente. Eu faço mais uma pergunta para vocês. Ela diz aí então que a salvação envolve perdão dos pecados. Agora, se eu não me perdoar, eu estou perdoado? Se eu mesmo não me perdoo. É por isso que muitas pessoas não acessam a salvação. Aí eu fui além. Eu fiz inúmeras pesquisas. Inúmeras. Dentre as quais eu nunca trago para vocês aqui as respostas da IA. Eu vou para muitos outros artigos, porque eu não acredito em tudo que ela fala. Para mim, a salvação, em seu primeiro ato, ela se dá em Gênesis 1, versículo 26. Primeiro ato de bondade de Deus. Abre a tua Bíblia aí. Para mim, o primeiro ato de bondade de Deus é revelado na criação. Aí eu quero te fazer pensar enquanto você abre Gênesis 1. Eu quero que você comece a fazer alguns pensamentos e pense que Deus, ao criar todas as coisas, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Olha isso, irmãos. Olha a bondade de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, sendo assim dotados de misericórdia, bondade e amor e muitas outras coisas. Vamos lá. 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Após a criação, o Deus que salva, Ele viu os efeitos da criação. Após o homem, Adão, permitiu o acesso de Satanás às nossas emoções e razões e nos deu a chance de um recomeço, Deus bondoso. Um recomeço esse, pois éramos a obra perfeita de suas mãos e fomos entregues nas mãos de Satanás. Então deixa eu fazer aqui uma análise para vocês rápida antes de dar continuidade. Deus, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Ele nos dá a condição de domínio pleno sobre tudo, tudo, absolutamente tudo. Ele nos dá, e aqui a primeira parte da humanidade, ela não tem acesso a alimentos. Depois, esses dias eu estava numa palestra com um médico lá em Pelotas, e o médico falou sobre as 3 transições da alimentação do ser humano. A primeira alimentação do ser humano foi essa que Adão e Eva tiveram. Só que depois do dilúvio isso muda. Então após o dilúvio essas coisas acontecem de uma outra forma. A nossa alimentação ela tem uma transformação. E
eu começo a olhar para o cenário e eu olho um Deus bondoso, nos dando suprimento para tudo, nos dando dotação para amar, nos dando dotação para dominar, para fazer todas as coisas, e nós, por intermédio da manipulação, você pode dizer isso comigo, manipulação, nos entregamos para Satanás. Então Deus nos dá a obra perfeita e Ele nos diz: vocês são a minha imagem e vocês são semelhantes a mim. O que a gente faz? Um dia de saco cheio, cansado, a gente diz: estou de saco cheio de ser igual a Deus, quero dar uma saidinha da zona, vou fazer o que der na telha. E aí Eva foi lá e fez o que deu na telha. Bendita Eva foi o que fez o que deu na telha. Ela permitiu que entrasse a manipulação de Satanás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Mas o diabo olha para ela e diz assim: mas é ruim? É ruim? Ele te disse o que acontece se tu fizer isso? É ruim porque olha que beleza que é a planta. Olha que beleza. Olha que fruto lindo. Dá aquela apertadinha na mão do irmão do lado e diz assim para ele: o diabo nunca vai te tentar com fruto ruim. Eu sou de uma época da igreja que se tu queria assustar alguém, tu montava um diabo com as guampas, ele todo de vermelho. Podia ser vermelho, né? Salve os colorados, aleluia. Quarta tem. Aí, na igreja do passado, eles montavam um diabão de vermelho, davam um garfão, e tu olhava para o diabo, ele estava com um garfão para te matar. Na igreja da minha geração, porque quando eu me tornei pastor as coisas mudaram. Na igreja da minha geração, o diabão não é mais assim. O diabo, ele veste Prada. Quem não viu, isso é um filme. Aí o diabão vem com uma roupa. A Fernanda levou meia hora para entender. Fê tá dando uma dormidinha. A Fernanda ficou, todo mundo riu e ela... Ô Fê, acorda aí, por favor. Na minha geração, na minha época da igreja, o diabo começou a montar um cenário diferente. Ele criou a prancha, a chapinha. Ele criou... Isso é a deturpação do vocês são igual a mim. Ele criou as academias. Ele criou os procedimentos estéticos. Aí o diabo que usava vermelho, na minha época de pastorear, ele ficou loiro, moreno, cabelos cacheados. Ou a minha, cabelo liso, 1,70 m, cheiro daqueles. Só que a gente não percebeu que o diabo, ele vai entrando e manipulando as coisas, nos fazendo acreditar no que nós não poderíamos acreditar. Ele vai transformando o que era bondade de Deus em coisas que tu não consegue mais acessar, porque tu perdeu a foto dele, tu não é mais a imagem e a semelhança dele. Então tu começa a vir para a igreja e tu começa a não acessar o que outras pessoas acessam. Aí tu vem para a igreja, o fulaninho foi curado, aí tu tá doente, tu não é curado. Aí tu foi para a igreja e tu viu que o fulaninho começou a viver e tá super bem, a casa mudou, a família mudou, e tu diz assim: mas comigo não acontece, vou mudar de igreja. Só faz isso porque não sabe o propósito. Mas a bondade de Deus, ela é tão genial. A bondade de Deus, ela é tão genial. Deus é tão soberano, porque a gente não consegue nunca dimensionar o quanto Ele vai fazer por nós. Porque toda vez que a gente vai acreditar que Deus vai nos abençoar, a gente olha sobre a nossa ótica humana e carnal. A gente não consegue ver na dimensão celestial, porque Ele é muito melhor do que nós imaginamos. Então o Deus que era para ter nos rejeitado, porque Adão fez aquele pecado, ele deixou o inferno entrar, literalmente,
Deus olha para nós e diz: não vou deixá-los assim. Não vou deixá-los viver isso. Eu vou mudar a história de vocês. Então Jesus, o nosso amado Jesus, nos deu de novo livre acesso ao seu amor e perdão. Então nos redimiu na cruz do Calvário e nos deu de novo a salvação através da graça. Então Adão nos rouba, Eva nos rouba, dá acesso a Satanás. Satanás começa a ser o príncipe desse mundo. Não estou na igreja, pastor, cansei, vou dar um tempo, não vou ir mais, vou ficar sem ir por um tempo, vou ficar mais quietinho na minha. Se não está na igreja, está onde? E o mundo é? E para mim que sou pastor, ouvir crente falando isso. Não, vou dar uma seguradinha, pastor, não vou mais, vou ficar mais na minha, mais quietinho. Quietinho é o inferno. A Bíblia diz que quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Um filósofo chamado Sêneca disse algo muito relevante. O Sêneca disse a seguinte frase: o início da salvação é o conhecimento da culpa. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Eu sei que fui redimido, eu sei que fui salvo, eu sei que Jesus pagou um alto preço, mas eu não valorizo. Isso não é reconhecimento da culpa, isso não é salvação. Quando eu conheço a culpa, quando eu reconheço as falhas, então eu reconheço a salvação. E aí, literalmente eu começo a pregar, porque essa era só uma introdução. A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, eu te convido a abrir para que você registre isso e marque. Rabisca na tua Bíblia aí. Versículo 1. Quem trouxe Bíblia em papel, pega uma caneta e marca isso e circula. Versículo 1 todo deve ser circulado. Diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. A igreja sendo distinta do mundo aqui, vocês conseguem perceber isso? Igreja, mundo, como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito em letra minúscula, que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Versículo 4, tu precisa marcar isso também. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Vocês podem aplaudi-lo por isso? Que obra, irmãos! Então a salvação que nós aqui temos acesso, ela é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cruz é o sinal dessa graça redentora, porque se nós temos acesso à salvação, às vezes a gente se olha, e eu ouço muitas pessoas falarem: ah, mas eu não mereço. Mas a graça é isso, é o não merecimento. A graça é isso, é esse amor que não te exige algo em troca, mas que exige que tu seja diferente. Então, eu vou te mostrar a graça sobre 4 pontos principais. E eu quero que você veja primeiro a graça no Antigo Testamento, portanto, a graça no hebraico. A palavra hebraica, que geralmente é traduzida como graça, é shem, que significa não apenas misericórdia, mas também favor, afeição e beleza. Então,
A graça no Antigo Testamento, repete comigo aí: favor, misericórdia, afeição e beleza. Então quem tinha a graça, e a graça já era revelada no Antigo Testamento, principalmente com Davi. Davi faz escritos da graça nos Salmos impressionantes. Então quem tinha essa graça era dotado de misericórdia, favor, afeição e beleza. Além de Shem no Antigo Testamento, tem outras palavras para denotar graça, no sentido de amor imerecido. O perfeito exemplo é misericórdia, que vem da palavra Hashan. Então é Shem, Hashan. Hashan é amor inabalável, fidelidade à aliança. Então diga comigo aí: Hashan, amor inabalável, fidelidade à aliança. Também conhecida como Chesed. Esse aí ninguém vai falar, né? Porém no Novo Testamento, aí já escrito em grego, há uma transliteração perfeita, porque a graça já não é mais um anúncio esporádico, a graça já é uma evidência. Então nós já podemos ter a salvação através da graça por uma evidência chamada Jesus Cristo. Então a palavra grega para graça é charis. Diga comigo: charis. Essa palavra, ela tem um significado amplo. E aí vocês vão repetir comigo também assim: a charis do grego significa favor, bondade, beleza, alegria, gratidão e bênção. No contexto bíblico, especialmente no Novo Testamento, charis é frequentemente usada para descrever o favor imerecido de Deus, que é o que a gente reconhece. Então, de uma forma simples de dizer, graça, o que é favor imerecido? Só que o conceito da palavra graça no hebraico e no grego, ela é muito maior. Quando Jesus ele te deu o favor imerecido, ele não te deu só o favor imerecido. Ele te deu amor inabalável, fé inabalável, ele te deu misericórdia, ele te deu bondade, ele te dotou de todas essas coisas. Então eu sou salvo pela graça, mas com a graça vem então todas as coisas: favor, bondade, beleza, alegria, gratidão, bênçãos. É muito maior, irmãos. É muito maior do que só ser salvo. Eu sou salvo e vou viver isso em nome de Jesus daqui a alguns longos anos. Espero viver pelo menos até os 85. Tiozão maromba, tiozão que corre, joga bola. Eu vou ser daqueles velhos que vai correr 100 metros livre na Olimpíada dos Velhos. Mas eu espero chegar até os 85. Com 85 anos de idade ainda me falta, irmãos, pelo menos 37 para chegar lá. Só que até desfrutar da salvação, eu quero desfrutar da graça, bondade, amor, fidelidade, amor que eu não mereço, misericórdia. Eu quero desfrutar de tudo isso. Como que eu faço? Servindo a Jesus, eu tenho acesso a essas coisas. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Então as pessoas estão fora da igreja, achando que estão nas suas casas, achando que vão viver a graça. Preste atenção, é Bíblia. Preste atenção nisso. O pastor, o que eu preciso? Levantar a mão e reconhecer. Eu te reconheço como meu único, suficiente Salvador, é só isso. Depois do batismo, é o perdão dos teus pecados e uma nova vida. A gente começa a olhar para essa igreja, a igreja do charis. Ela é uma igreja diferente. A gente começou a viver a igreja do século atual, e a gente começou a desfrutar do conhecimento bíblico. Na minha época não se sabia, era favor imerecido e ponto final, 30 anos atrás. A gente precisava de alguém que soubesse grego, que fosse a Israel e ouvisse dizer charis. Aí o cara olhava para ti e dizia assim, charis. Aí um belo café da tarde o cara te pergunta, tu sabe o que é charis? Aí o cara dizia, não faço ideia do que é charis. Ele dizia, é graça. Mas tu sabe o que é graça? Não, graça é bondade, fidelidade, graça é amor, graça é... Na minha época de conversão, 30 anos atrás, os caras te olhavam e te diziam, graça é favor imerecido. Só que nós começamos a provar do discernimento bíblico e começamos a nos perder.
Porque nós começamos a achar que tudo é de barbada, é fácil, eu vou fazer e não dá nada, tem a graça. O que para ti foi de graça, para Cristo, o que diz a Bíblia, a música do Vidal? Para Jesus custou tudo. Então chariz é uma palavra que nós vemos no Novo Testamento, a graça, mais de 170 vezes. Chariz no grego não bíblico, para a gente entender a palavra chariz e as derivações dela, eu vou precisar primeiro entender a dimensão do amor de Jesus. Chariz no não bíblico referia-se à aparência ou caráter agradável de uma pessoa, como charme ou carisma. Então, quando falavam do chariz não bíblico, era aparência, caráter, charme. Então, Lucas capítulo 4, versículo 22, é uma expressão disso. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de Jesus. Graça aqui, não bíblica, então era do carisma e do charme que ele tinha ao falar. Então eles diziam, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de Jesus dos seus lábios. Contudo perguntavam, não é esse o filho de José? Ou seja, eles achavam ele gracioso, educado, generoso, mas não sabiam quem era. Tu serve a quem tu não sabe quem é? Está fazendo sentido para vocês aí ou está muito complexo? Amém, é bom, hein? Vocês estão entendendo? Chariz também era medido como traço de caráter, que também significava bondade e sabedoria. E Lucas 2:52, não 42, mas 52, também mostra isso que eles estavam falando. Diz assim, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse aqui ainda era uma expressão de graça não bíblica. Era transliterada por sabedoria, como uma expressão de conhecimento. Então olhavam para ele e diziam assim, como ele cresce em graça, sabedoria. Porque do não bíblico o chariz era isso. Então a palavra graça, ela é derivada de pelo menos 4 palavras. Diga comigo aí, Shen, Rashan, Chesed e chariz. Vamos de novo. Shen, Rashan, Chesed e chariz. Agora no português brasileiro gaúcho, Shem, Rashan, Chesed e chariz. 4 expressões da palavra graça. Shem, misericórdia, favor, afeição e beleza. Rashan, misericórdia materna também. Chesed, bondade amorosa, misericórdia ou graça. E chariz, significado de favor imerecido, dom gratuito, bondade, afeição, afeto, amor. Porque aí já é Jesus. Graça é um favor que não é merecido por nós. Graça é um favor que é algo que nós não merecemos, mas que é algo bom dado a nós. Não porque eu mereço receber, mas porque a pessoa que está dando é generosa. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus. Quer que eu te dê expressões do que é graça? Quer que eu te mostre o que é graça? Graça, de forma simples, é quando tu levanta naqueles dias ruins e tu diz assim, desde que eu comecei a servir a Deus as coisas complicaram para mim. Está tudo muito mais difícil. É uma luta, a luta não passa, parece que eu fiz uma coisa errada. Graça é isso, é Deus olhando para a tua ignorância e não te julgando. Graça é quando alguém vem num gesto de generosidade, simplicidade, amor, e te dá uma coisa extremamente simples de presente, e você olha e diz assim, tá, muito obrigado.
Graça é um Deus tão amoroso que olha alguém que te deu algo num gesto de generosidade e te diz assim: eu não vou te condenar porque tu rejeitou um dos meus pequeninos. Graça é saber que Ele não vai te abandonar porque tu está sendo mal com a criação. Graça é um Deus bondoso que olha quando tu não é generoso, quando há generosidade a ti e tu não é generoso. Então graça é Ele te perdoando, Ele te amando mesmo assim. Graça é quando tu te junta em oração com alguém que está enfermo, e aí tu te une com essa pessoa e a gente ora, a gente luta, a gente batalha. Tu te torna uma família com essa pessoa, tu começa a lutar as guerras dela, tu começa a amar, tu começa a procurar. Aí tu manda mensagem: ei fulano, como é que tu tá? Levantou melhor hoje? Aí a pessoa passa por aquilo, vence essa crise. A pessoa passa por essa dificuldade, a pessoa vence a enfermidade. E aí no outro dia ela levanta, aí no domingo tem culto, e tu diz para ela: não esquece, amanhã tem culto. Ela diz assim: amanhã eu não posso, vou na praça com meu filho. Graça é o Deus maravilhoso dos céus olhando para ti dizendo assim: eu não te condeno, eu vou te amar mesmo assim, porque é um favor que tu não merece. Tu está sendo injusto, eu te dei tudo que tu precisava, agora tu só precisava me servir. A salvação que Ele nos dá, ela vai muito além de um conceito chamado bondade. Ela é uma união de 4 palavras que expressam muita misericórdia, zelo, que expressam muito amor. Só que o que eu entendo, o que eu acho, é que a igreja do século atual é uma igreja que se perdeu na graça e começou a viver a libertinagem. Pegou a graça para fazer o que quer, o que dá na telha, e aí não se comportam como filhos da graça. Aí a gente fofoca como se não fosse pecado, mente como se não fosse pecado, trai como se não fosse pecado, engana como se não fosse pecado, rouba como se não fosse pecado, porque tem a graça. E o mais incrível é que nós somos a geração da informação e da sabedoria, mas nós nos tornamos burros porque nós nos perdemos em meio à libertinagem. Nós, a igreja de Jesus Cristo, que antigamente não podia usar uma bermuda que não fosse 3 dedos abaixo do joelho, não podia. É a tecnologia. Nós, a igreja que há um século atrás, há 30 anos atrás, quando eu me converti. Pausa para a tecnologia aqui, irmãos. Aqui, vai dar. Ops. Aí, irmãos da transmissão aí, um segundo, nada mais, para depois a gente usar essas tecnologias nas ministrações. Obrigado, Bica. Graça é quando nós, a igreja de 30, 40 anos atrás, precisávamos nos vestir com uma roupa 3D. Era proibido entrar de bermuda na igreja. Não podia ir na igreja com a camisa que não fosse fechada até o último botão. Não podia entrar na igreja de chinelo. Era proibido por lei da igreja, estatuto, usar boné dentro da igreja. Só que nós começamos a ler a Bíblia e nós descobrimos que nós precisávamos ir a Deus como nós estávamos. Então nós liberamos a bermuda, nós liberamos o decote, nós liberamos o boné e nós nos perdemos na libertinagem. Nós achamos que tudo era liberado. E aí hoje tu olha para o crente nas redes sociais e tu não consegue discernir quem é crente e quem é mundo, pela roupa que veste, pela palavra que fala. Tu não consegue discernir quem é quem, porque quando tu vai na academia, por exemplo, tu não consegue discernir. Quando tu vai na faculdade, por exemplo, tu não consegue discernir. Porque o crente muitas vezes é pior que o não crente.
Um não crente bem criado é muito melhor do que um crente da geração atual. Só que a igreja da graça tornou a graça hipergraça. A igreja vive em pecado como se fosse tudo bem, está tudo certo. A igreja tem sexo antes do casamento como se tivesse, está tudo bem, está tudo certo, é a graça. A igreja é aquela que tem atos de relacionamento antes do namoro, por exemplo. Sabia que namoro é uma palavra de 120 anos apenas? Não existia namoro. Era compromisso e casamento. E no noivado, se tu fizesse os atos do adultério, tu era condenado da mesma forma. Vocês não acharam que eu ia trazer uma série sobre a bondade, mas não ia trazer um alerta sobre a igreja, né? Vocês não acharam que eu ia ser só bonzinho, falando só coisinha boa. Não, né? Você já me conhece, né? Graça, ela é a capacidade de discernimento, de que, sem, como disse o Sêneca, o início da salvação é o conhecimento da culpa. Graça é saber que sem Jesus nós não vamos conseguir. Graça é saber que sem a misericórdia nós não vamos a lugar nenhum. Então graça é saber que eu não posso trapacear para vencer. Graça é saber que eu não posso me tornar um adúltero antes do casamento e nem depois. Graça é saber que eu não posso viver como se eu tivesse casado sem ser casado. Graça é saber que há distinção entre o mundo e a igreja, porque quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra mim. Graça é isso, graça é o conhecimento. Então eu tenho um posicionamento decente, eu vivo de forma decente, eu me visto de forma decente, eu me porto de forma decente, eu respondo de forma decente, eu sou bondoso, porque eu recebi a graça, a chariz. Eu não devolvo mais mal com mal, eu não pago mais mal com mal. Eu agora me torno uma pessoa bondosa, eu agora me torno uma pessoa generosa. Eu não quero mais responder como todo mundo respondia. Ah, mas o fulano não faz e tu não fala nada. Eu não falo do fulano para ti. O fulano tem uma vida isolada, é CPF único. Tem gente que justifica os erros pessoais nos outros. Tem gente que justifica os erros na igreja. Eu não vou mais porque fui lá um dia, nem me cumprimentar direito, não me cumprimentaram. O problema é tu, não é eles. Eles continuam lá. É tu que é dodói. É tu que não sabe viver. Graça é a misericórdia com amor. Graça não é só a misericórdia, graça é a misericórdia banhado no ouro chamado amor. Então Jesus, quando Ele te olha para as tuas expressões e Ele te vê com graça, com chariz. Só que aí, claro, que tem uns que brincam, tem outros que não estão nem aí, porque não entenderam a chariz. O que para mim foi de graça, para Jesus custou tudo. Então a gente entra e sai da igreja sem transformação. A gente entra e sai da igreja e não está nem aí. A gente entra e sai da igreja e vive uma vida como se fosse mundo. Isso não é a igreja. Agora eu quero que vocês parem e pensem por um instante. Se quando nós lemos o Hashem, o Shem, o Chesed, nós não reconhecemos todas essas características em Jesus. Eu releio: Shem, misericórdia, favor, afeição e beleza. Encontra em Jesus. Hashem, misericórdia materna, amor incondicional. Chesed, bondade amorosa, misericórdia ou graça. Chariz, favor imerecido, bondade, dom gratuito, amor, afeição. Não se encontra todas essas coisas em Jesus? Então por que deixamos Jesus para seguir os conceitos do mundo? Hipergraça, libertinagem. Só que nesses meses que nós vencemos agora, nós começamos a olhar para a igreja, eu e a pastora especialmente.
A igreja mudou muito, a igreja continua cheia, mas a igreja mudou muito, mudaram os rostos, mudaram as pessoas, mudaram as expressões. Mas o grande sinal da igreja saudável é a igreja que é transformada na rua. Então, quando nós vivemos um Deus bom, quando nós vivemos um Deus amoroso, misericordioso, é quando nós reproduzimos esse Deus nas ruas. Então nós temos bondade com as pessoas, misericórdia com as pessoas, nós temos aquilo que nós pedimos. O grande sinal da salvação é a transformação das pessoas na rua. Com isso eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui e a gente retorna. Meu nome é Leandro, tenho 30 anos. Por mais de 10 anos eu fui usuário cativo de maconha e cocaína. Em 2023 eu tive um encontro com Cristo aqui na igreja. E desde 2023 eu nunca tive contato algum com drogas, bebidas, e fui salvo por Jesus Cristo, fui acolhido e amado por Ele. O meu nome é Glauber, eu tenho 34 anos, e aqui quem fala para vocês é alguém que em 2015 começa a sua jornada com Cristo, e nessa caminhada com Jesus, de alguém que vinha de uma família disfuncional, com ausência da paternidade. Isso me levou a desenvolver algumas dificuldades a respeito do meu caráter, e uma delas, alguém muito irado, alguém que criou muitas inimizades, e isso trouxe muito percalço para a minha jornada, para a minha caminhada. Mas uma vez encontrado por Jesus, eu posso testificar que a minha história hoje é uma história mudada por alguém que teve, de fato, um encontro face a face com Jesus, e hoje eu encontro outra pessoa livre completamente dessa história. Tudo bem, meu nome é Benhur, tenho 36 anos, né? Eis aqui um cara que era completamente cativo, né, à bebida alcoólica, um cara que bebia todos os dias, de segunda a segunda, né? E quando eu cheguei na igreja eu tinha uma percepção, né, de que eu chegaria aqui, a primeira coisa que as pessoas diriam para mim era: tu tem que parar de beber. E não foi o que eu recebi abraço, recebi amor, e hoje eu sou um cara que não preciso de bebida alcoólica, não bebo absolutamente nada, e hoje sou liberto, sou salvo através do amor de Cristo, e não preciso de absolutamente nada disso, né, para tornar os meus dias felizes. Meu nome é Milene, tenho 44 anos. Alguns anos atrás, na espera do nosso segundo filho, eu tive 3 perdas gestacionais em 2 anos. Isso me trouxe muita dor, muita tristeza. Até então, o dia que eu fui encontrada por Jesus, Jesus salvou, restaurou nossa família e me curou. Depois de 1 ano já não tomava mais medicamento e fui recebida, acolhida nessa casa, nessa igreja, que hoje é a nossa segunda casa. E depois de 3 anos desse processo, nós temos o nosso milagre, a nossa bênção, que é a Maria Clara. Eu sou o Gabriel, mais conhecido como Bica, tenho 25 anos. Eu tive depressão no ano de 2015, quando eu estava com 15 anos, até 2021, que foi o ano onde eu encontrei Jesus e encontrei a minha salvação. A depressão, ela feriu de forma muito forte a minha autoimagem. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia falar em público. Após encontrar Jesus, eu consegui receber essa cura e entendi que eu tive autoridade sobre a depressão quando eu encontrei a minha irmã também, com os braços todos cortados por conta da depressão. E hoje, tanto eu quanto ela e a nossa família, nós servimos ao Senhor. Meu nome é Vinícius, eu tenho 34 anos. Eu fui viciado em drogas durante 20 anos da minha vida. Há 1 ano atrás, Jesus ele me encontrou. No momento que eu vim à igreja, ele me curou desse vício aí, então eu não conseguia sair. Eu passei por tratamentos, né, no CAPES, e nada adiantava, remédio, nada adiantava. Quando eu pisei na igreja, entreguei meu coração a Deus, Ele me salvou, né? E glória a Deus por isso aí. Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 31 anos e eu tô nessa jornada com Jesus faz 1 ano. Eu era de outra religião, que eu não me encontrava, eu fui praticante de várias, né? Em casa eu tinha problema com o Vinícius, né? A gente brigava muito, ele usava muita droga e
nesse tempo, o Vinícius, ele tentou também tirar a vida. E eu conversando com uma amiga que é cristã, falou de Jesus, né? E ela disse que o quanto era maravilhoso e que por mais que a gente tivesse as dificuldades, com Jesus se tornava mais fácil. Aí comecei a orar bastante, né? E eu e Vinícius, a gente teve a decisão de vir na igreja. Foi aí que Jesus nos salvou. Então, há um ano atrás, Jesus nos libertou, né? Trouxe uma vida mais tranquila para Nicole. O meu filho também, Pietro, ele tem 4 anos de idade. E agora eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu só tenho a agradecer, né, essa igreja que me acolheu tão bem, e ao meu pastor, né, nosso pastor, Fabiano, né, que ele é um líder exemplar, um homem de Deus. Obrigado. Isso é a salvação, irmãos. Isso é o sinal da bondade de Deus. Durante esses anos, impossível não se emocionar, né, irmãos? Durante esses anos, eu venho provando história a história, venho provando transformação a transformação. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aqui tem a sua própria história. Mas olhar para essas transformações é olhar para a graça de Deus. Nenhum de nós merecia, nenhum de nós era merecedor do que recebeu. Hoje eu estou aqui 30 anos servindo a Jesus, mas eu não sou esse cara. Eu nem sempre fui esse cara, melhor dizendo. O que eu quero despertar em vocês com essa primeira série de pregações é que o Deus que cura da depressão também é o Deus que dá filho após 3 perdas. Também é o Deus que resgata uma pessoa depois de 20 anos, de 10 anos usuário de droga, uma pessoa que era cativa à bebida, que até agora, muito pouco tempo atrás, estava pagando a pena por ter sido pego numa balada segura e perdeu a carteira de motorista, perdeu o emprego por isso. Quantos anos depois? 5 anos depois. A salvação, ela se dá através do amor. Só que o grande sinal da igreja são pessoas transformadas. Mas o grande sinal que você pode dar é a sua transformação na rua. É a sua mudança na rua. E eu encerro pedindo para os meninos do louvor subir com uma frase do saudoso Billy Graham, que para mim é o maior evangelista dos últimos tempos. O Billy Graham diz para as pessoas que o cercavam: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação, você pode dizer isso comigo, e pegando da mãozinha desse irmão que está do teu lado, diga para ele: a salvação é de graça, mas o discipulado, a transformação, vai custar tudo que tu tens. É por isso, mãe, que a filha não consegue esperar às vezes. É por isso, irmã, que às vezes eu não consigo estar nas datas festivas, comemorativas. É por isso, igreja, família, second house, que às vezes eu não consigo ir nos aniversários, porque eu não tenho dinheiro para ir em tudo. Porque sempre tem um compromisso, uma entrega, uma renúncia, porque o discipulado, ele custa absolutamente tudo. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, e essa entrega foi verdadeira, ela não foi uma entrega temporária, ela não foi uma entrega de mentira. A primeira parte da série A Bondade de Deus é que Ele nos dá a salvação muito além do que nós merecemos.